Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Petcast e hoje estamos aqui novamente com a doutora Joyce, veterinária da VetPet. Ela já contou um pouco da história dela, de como ela chegou até aqui e hoje nós vamos conversar um pouco mais aqui sobre o dia a dia dela como veterinária e a medicina veterinária nos dias atuais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas novas notificações. Deixe seu like. Doutora Joyce, bem-vinda novamente. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar. Vamos lá. Bom, a veterinária evoluiu e isso tem sido temas aqui dos nossos petcasts, né? E a gente observa no dia a dia, convivendo com você, que você tem uma facilidade muito grande para se comunicar com os tutores, né? Você tem uma linguagem especial, não muito técnica, nessa comunicação com o tutor. Por que você acha que isso é importante ou qual a diferença que você acha que isso traz no seu dia a dia? Eu também acho que eu tenho essa facilidade e é visível, né, dentro da clínica que eu consigo manter uma conversa de igual para igual com o tutor. Eu consigo entender melhor a dificuldade que ele tem de acordo com o problema, né, do pet. Não é que eu consigo entender melhor do que outros veterinários. Eu consigo localizar a dificuldade que ele tem em entender o processo da doença, do problema, né? Porque muitas das vezes eu vejo que é um direito do tutor, é claro, mas eu vejo que ele leva o paciente e ele sai do consultório e vai pesquisar na internet ou vai, né, tirar segundas opiniões aí sobre o problema, porque na verdade não é nem desconfiança no veterinário. Eu acho que na verdade pode ser uma falta de facilidade de entendimento dele por ser, né, leigo, claro, não é culpa dele, mas é uma dificuldade do veterinário de falar uma linguagem mais fácil, né? Eu falo muito que a comunicação, ela tem que entender e encontrar qual é o nível onde ela se torna eficiente, né? Então não adianta você, como veterinária, conversar de forma muito técnica com o tutor, porque ele não tem conhecimento técnico específico para entender o que você está dizendo, né? E eu acho que muitas vezes essa pesquisa, essa busca de uma segunda opinião, ela está realmente relacionada ao fato de não ter sido totalmente claro o diálogo, de não ter sido totalmente claro a comunicação. E nesse sentido, eu acho que no dia a dia, isso é algo que precisa ser aprimorado. Você já veio naturalmente desta forma? Você faz isso de forma natural? Ou isso foi algo que você foi ganhando com o tempo e com a experiência de trabalho? Eu tenho uma facilidade de relacionamento. Mas eu acho que ao longo da caminhada aí, como veterinária, né? Eu fui vendo que naquele momento que a pessoa está ali, ela tem problemas psicológicos ali envolvidos que vão travar um pouco. Tudo que ela quer é que a notícia seja boa, que ela vai visitar um pet, o filho dela, que está internado, e ela quer que a notícia seja boa. Então, envolve um processo ali de dificuldade mesmo, de entendimento dela sobre o que o veterinário está colocando. Às vezes, né, e acontece muito, ela chega com uma esperança muito grande, e aí o veterinário vai passar o relatório do internamento.
E nesse relatório, ele não coloca de maneira clara que o paciente piorou. Ele coloca palavras que ela não vai entender, que às vezes o tutor não vai entender realmente que o quadro está mais delicado, né? Que o quadro progrediu para um lado negativo. E aí ela sai, vai embora com aquele negócio, né? De tipo, nossa, ele tá melhor. Eu acho que ele tá melhor, porque ele banou o rabinho pra mim, tipo. E na verdade, não. Às vezes, e aí você vai passar à tarde, por exemplo, um relatório de óbito. E aí ela fica por entender, não, mas de manhã eu fui e ele estava bem. Porque, tecnicamente, as palavras técnicas que são usadas, o tutor não vai conseguir compreender, né? Então... E você acha que, por exemplo, o fato de você... Porque você vem ali do pet shop, né? A sua história, você trabalhou em pet shop, você estava ali em contato com tutores que estavam habituados a ir ali só fazer uma vacina, ou às vezes estavam ali com frequência por causa de um banho tosa, por causa de comprar uma ração. E ali você tinha outro nível de comunicação, né? Ali era uma comunicação muito mais suave, não estava dentro de um hospital, uma internação, né? Uma situação complexa. Claro que às vezes chegavam clientes ali para você no seu consultório que tinham problemas, mas você tinha um contato mais frequente com esse cliente e ali vocês estabeleciam relações mais suaves durante esse tempo. Você acha que isso foi importante, ter esse contato com o cliente num ambiente que não era só o ambiente hospitalar? Você acha que isso facilitou a sua comunicação com esse cliente, a confiança do cliente? Sim, foi por isso mesmo. Eu acho que o crescimento nesse sentido da minha parte profissional foi devido ao comércio, né? A gente acha que dentro do hospital a gente não está vendendo, mas a gente está vendendo o tempo todo. A gente está vendendo informações, a gente está vendendo nosso trabalho, a gente está vendendo nossa consulta. Então, o tempo todo, a gente está tentando concentrar as informações para que o tutor entenda, compreenda e confie naquilo que você está vendendo, né? É claro que você não vai fazer, por exemplo, estou vendendo uma ração. É claro que eu não vou simplesmente vender a ração porque eu preciso vender a ração. Eu preciso mostrar para o tutor que o pet dele precisa daquela ração. O porquê que ele precisa daquela ração, que aquela ração vai ser boa para ele por isso, por aquilo. Então, assim, e isso, o tutor é leigo, ele tem que entender com linguagens fáceis, né, de ser compreendida, de que o trabalho do veterinário está sendo feito em prol da saúde, né? É claro que tem casos que a gente chega no limite, né? Não tem mais o que fazer, né? Muitas das vezes a gente vai chegar num ponto que realmente a indicação é eutanásia ou o paciente veio a óbito naturalmente e muitas das vezes sem diagnóstico, muitas das vezes não, algumas das vezes sem diagnóstico. Então, isso para o tutor é difícil ele compreender. Ele acha, a maioria das vezes, ele vai ter um problema ali, uma barreira ali, que vai trazer um certo desconforto e a condição emocional, às vezes, não permite que ele entenda, né? Eu observo muito também a questão da clareza na informação, né? Que foi o que a gente puxou aqui de assunto no início. Muitas vezes, a pessoa tem restrição, o tutor tem uma restrição financeira. Ou se ele não tem uma restrição financeira, ele não sabe que ele precisa daquilo de forma totalmente necessária mesmo, né? Então, às vezes, se a gente não consegue uma comunicação assertiva, se a gente não consegue mostrar para o tutor que aquele exame é importante, que aquela cirurgia é importante, ou que não deixar o pet movimentar, por exemplo, no caso de um pós-cirúrgico,
ou não dá determinada alimentação para o pet, porque no dia a dia dele, ele faz aquilo há 2, 3 anos, há 5 anos, e na cabeça do tutor, sempre fiz isso e nunca tive problema. E às vezes a comunicação, isso não pode. Mas eu sempre fiz e nunca tive problema. Então, existe uma barreira, né? E essa barreira, ela precisa ser transposta, ela precisa ser superada com um diálogo assertivo, né? Sim. Então, eu sempre dei comida, nunca teve problema. Nunca teve até agora, né? Aí agora você tem um problema porque você fornecia uma alimentação com excesso de tempero. E esse tempo, essa forma empática de explicar para o tutor, de dar voltas, de exemplificar, olha, à medida do tempo você foi desgastando ali um sistema renal talvez, né? E o rim ele demora muito para dar sinais clínicos. Então essa é uma doença que ela pode ser mais lenta mesmo. E aí hoje ele está numa condição que a gente vai ter que ter esse tipo de restrição e ser muito claro, por exemplo, olha, se você não seguir, arrisca essa dieta, o risco dele voltar e ter o problema. Então, nesse momento de comunicação, eu acho que muitas vezes eu vejo veterinários falando assim, olha, você não pode fazer isso mais. Tal. Não pode fazer isso mais. Né? Não tem uma explicação. E às vezes, o que o tutor precisa é da conscientização. Ele precisa de aprender, né, com uma linguagem mais simples, o porquê que aquilo está afetando. Você não precisa de descrever ali nos detalhes técnicos, né? Porque ele não vai entender. Mas se você conseguir fazer analogias, você conseguir mostrar para ele situações do dia a dia que estão influenciando nisso, eu acho que isso aproxima um pouco mais o tutor do veterinário, né? Sim. Hoje, até pegando um gancho aí do que você falou de questão de comida, né? Hoje se fala muito em alimentação natural. Então, as pessoas que não têm o conhecimento para estar modificando a alimentação dessa forma, saindo de uma ração para entrar numa dieta natural, elas vão na internet, né? Lógico, tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa que, né, sai fora do que seria ideal. Então, assim, vão na internet, pesquisam e começam a dar de forma como se fosse uma automedicação. E isso é um problema para a gente, porque durante um tempo o paciente vai adorar a dieta. Durante um tempo o paciente vai ter nossa, ele nunca gostou tanto de comer igual ele está gostando agora. Então, eu vou continuar dando. Só que aí, a pessoa ela vai modificando as coisas à medida da cabeça dela. E hoje, a gente trabalha tem na VetPet mesmo, aqui de Lavras, a gente tem um zootecnista que faz atendimentos, nutricionista, né? Da parte de nutrição. E são várias coisas que ele indica ou exclui de uma dieta de acordo com o paciente que ele está atendendo. Então, assim, é muito individual. Não é simplesmente pegar, vou fazer arroz, carne moída e cenoura e vou dar para o meu cachorro. Ou, eu acho que então vou suplementar vitaminas, já que eu estou dando isso, eu vou suplementar, vou pegar um complexo vitamínico completo e vou dar. Não é assim, né? Outro dia eu vi uma discussão no Facebook, uma postagem, na verdade, de uma pessoa que questionou, falou assim, olha, há 30, 40 anos atrás o cachorro comia a sobra de comida e ele não tinha problema nenhum, vivia bem, e hoje ele come ração e não vive bem. Foi interessante porque teve uma réplica, né, dessa fala dessa pessoa. E aí, quando você começa a observar, antigamente também os pets não viviam tanto que vivem hoje. Uhum. Antigamente também os pets não estavam dentro de casa. Eles não estavam tão humanizados, né? E aí, muitas vezes, a alimentação que ele recebia ali do tutor, fora isso, ele tinha a caça, ele saía, ele comia outras coisas e tudo mais, mas mesmo assim ele não tinha uma vida... Longevidade.
longevidade com qualidade de vida, que é o que a gente hoje preza muito, né, na veterinária. Por exemplo, os cães viviam 8 anos, 9 anos. Hoje você vê cães de 16, 17 anos com muita facilidade. E assim, vivendo bem. E a gente olha para isso daí, essa longevidade, ela vai ter muita relação também com a parte de prevenção, né? Evoluíram as vacinas, hoje existem mais vacinas. As vacinas, elas vêm para aumentar a proteção em relação a determinados problemas que vão surgindo. Além das vacinas, existem outros produtos que foram sendo desenvolvidos, né? Visando a proteção, né? Sim, é igual, no caso, eu faço muitas analogias, inclusive, por causa do meu, né, da minha comunicação com o tutor, eu sempre faço muita analogia com humanos, porque eu acho que fica mais fácil de entender, sabe, o que a gente quer passar. Por exemplo, hoje, o homem, né, o ser humano, ele vive muito mais do que antigamente. Então, antigamente só comia isso e isso e vivia muito. Mas vivia muito o quê? A média de vida era 60 anos, 70 anos. Hoje a média de vida é 80 anos. Então, assim, e vive bem. Hoje o ser humano vive bem. Por quê? Porque ele tem métodos preventivos que são feitos, né, ao longo da vida, que vai garantir, ou pelo menos assim, evitar que o problema tome certas dimensões que depois não tem mais o que fazer. Então, por exemplo, nos cães, hoje a gente tem laboratórios próprios com máquinas que fazem exames do PET específico. Hoje a gente tem ultrassom, raio-x, tomografia dentro da VetPet aqui em Lavras. Então, o PET, a gente tem todas as vacinas, a gente faz todos os acompanhamentos de vermífugos anuais, a gente faz controle de pulga, de carrapato, de mosquito, de leishmaniose. Então, assim, toda essa barreira que a gente forma, é claro que é para quando o animal está doente, mas a ideia que a gente tem tentado incutir na cabeça dos tutores é usar isso de forma preventiva. Hoje a gente tem um projeto dentro da VetPet que é o Clube VetPet. É um plano, mas é um plano preventivo. A gente tem o plano de saúde, que é aquele plano que é igual ao do ser humano, que a pessoa vai pagar mensal para usar quando precisar, quando adoecer, né? E a gente tem o Clube VetPet, que a pessoa vai associar e ela vai ter métodos, produtos preventivos para as principais doenças que acometem os pets aí ao longo do ano. O clube, então, não é um plano, ele é um pacote de produtos. Ele é um pacote de produtos que você vai adquirir. Isso traz benefício porque você garante a proteção dessas principais doenças durante o ano. Você está lembrando o tutor de fazer esses protocolos, né? Se ele já está pago, porque a pessoa faz o plano anual e ela paga de 12 vezes o pacote anual e ela paga de 12 vezes esse pacote. Então, o produto estando pago, ela vai ter o benefício de estar usando um produto com valor com desconto bem desejável, produtos de qualidade que realmente são eficientes, né? E no prazo certo. Então, o animal tem que tomar de 6 em 6 meses a vermifugação, vamos supor, né? Cada caso é um caso, mas vamos supor que no pacote o tutor colocou vermifugação de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses o cachorro vai fazer aquilo ali. Quando vocês pensaram o pacote, vocês pensaram ele com o objetivo de proteção, mas o que está englobado nele de proteção? Primeiro quando você entra no pacote do clube,
Não, o que está englobado nele? São vacinas? São vacinas, as principais, que fazem parte das que são obrigatórias, assim, de cães e de gatos, tá? Separados. Vermífugos, e aí a gente tem opções para tipos, né? Raças que podem com raças que não podem com outros, então a gente coloca as opções. A gente tem os produtos, os melhores produtos contra carrapato, pulga e contra mosquito da leishmaniose. As vacinas vão prevenir ali aquelas doenças da múltipla importada, né? Sinomose, parvovirose, Sim. leptospirose. Sim, são as principais. Raiva, tosse dos canis, o tutor, né? ele tem a opção de escolha entre a V10 e a V8. A gente fala V10 e V8, que é o jeito coloquial, né, de falar, vamos dizer assim, V10 e V8. Mas são as múltiplas que são contra as principais doenças de cães. Então ali você já teria sinomose, parvovirose, leptospirose, raiva, tosse dos canis. No mínimo ali, e aí tem sorotipos diferentes aqui e tal, aí você já teria ali 8, 10, 12 proteções ali só na vacinação. No caso tem a V10, depois tem a de raiva e depois tem a de gripe. Então são 3 vacinas, né, que entram. Mas de pacote. Doenças... Você estaria protegendo de 10, 12 doenças. Dependendo do que você escolhesse. É. Aí você vai para o controle de pulgas e carrapatos. Ali estaria protegendo contra o quê? Doença do carrapato, principalmente, que a nossa região tem muito e tem o ano inteiro. A gente recebe pacientes com erliquiose, babesiose, né? Pulga, porque a pulga ela também transmite doenças. Para os cães, verminoses. Para os gatos, ela transmite doenças que são tipo doença do carrapato, né? São hemoparasitoses aí que causam baixa de plaquetas, anemia. Então, pulga também é um controle importante. Esses produtos, eles também ajudam no controle de ambiente, por exemplo. Controla ambiente, porque são repelentes também. E eles são eficientes, por exemplo, os de tomar, né? As pastilhas palatáveis, comprimidos palatáveis para carrapatos. Eles né, em bula, eles controlam, matam os carrapatos que estão no corpo do animal em até 8 horas. E a gente sabe que para o carrapato conseguir passar o parasita, né, da Ehrlichia ou da Babésia, ele tem que sugar o animal por pelo menos aí 16, 18 horas. Então, ele acaba fazendo um controle, né, da doença e acaba fazendo controle do ambiente, porque o carrapato que vai subir, vai picar, vai morrer e não vai, né, continuar a reprodução dele. E se ele controla ali o ambiente, ali também a gente pode, às vezes, até entender que está ajudando na prevenção de dermatite. Sim, tem cães que têm a DAP, né, que é a dermatite alérgica picada de pulga de carrapatos. E se você controla o ambiente, vai reduzir o risco, né, de ter o problema. Sim. Aí, além desses comprimidos, vem lá a coleira. As coleiras são repelentes. Hoje a gente está sem a vacina de leishmaniose no mercado, né, no Brasil inteiro. Então, é uma doença, é uma zoonose, a leishmaniose. É considerado uma doença grave, inclusive de notificação compulsória, né? A gente é obrigada a notificar aí os casos para vigilância. E hoje se faz mais necessário ainda o uso desses produtos que repelem e matam o mosquito da leishmaniose. Porque como não tem a vacina, que era mais um produto que ajudava no controle, né? Então, hoje se faz mais necessário ainda o uso das coleiras. Então, um pacote de produtos desse daí que vocês bolaram, vamos dizer assim, que vocês idealizaram, ele vai ter ali proteção para umas 15 doenças aí. Por aí. No mínimo. Por aí. Além disso, tem a questão da recorrência do tutor, né, do paciente, indo até a clínica, o hospital, para fazer essas administrações, e ali também já tem querendo ou não, já tem uma situação onde controle, o veterinário, né, tem ali um contato com esse pet, e se observar alguma coisa diferente, já
vai ser bem no início, né? Com o programa, o tutor ele vai mais vezes ao ano na clínica, né, no hospital. Então, a gente acaba fazendo um acompanhamento. Inclusive, assim, de peso, porque hoje a obesidade é um problema, né, assim, considerável. De peso, de saúde de forma geral. Você vai ver a pelagem do animal, ele vai passar por avaliações que a gente considera, às vezes, nem consulta, né? Mas só de ter o contato com o veterinário fazendo esses produtos ao longo do ano, ele vai ter esse contato muito estreito, esse acompanhamento com veterinários mais estreito. E isso garante também, já é mais uma forma de trazer qualidade de vida, né? Longevidade, né? Saúde aí para o paciente. A gente vê muito... são perfis, claro, né? De pessoas, e aí também vão ser perfis de tutores. Mas a gente vê muito em humanos, né? A partir de tal idade você tem que fazer lá o exame de, sei lá, Papa Nicolau lá para as mulheres, né? A partir de tal idade você tem que fazer... o controle preventivo do câncer de mama. Mamografia. Aí você tem para homem, a partir de tal idade, tem que fazer exame de próstata ou o acompanhamento do PSA. Enfim, existem métricas que foram feitas baseadas em estudos de que em tais idades você precisa de fazer tais coisas de forma preventiva para que você tenha um diagnóstico precoce, para que, se em casos de problema, você tenha uma eficiência maior no tratamento. E isso não só relativo a tumores, né? Mas relativos também a doenças congênitas. Então, se a sua família, vocês têm predisposição a diabetes, você já tem ali que iniciar um acompanhamento, né, para você fazer exames e ficar de olho naquela sintomatologia para que você identifique, diagnostique isso muito no início ou que você tenha cuidados preventivos e evite ter o diabetes. Para famílias que têm de forma congênita, vamos dizer assim, ou de forma hereditária, problemas cardíacos, inicia-se mais cedo os check-ups cardíacos, né? E eu não vejo muito isso em pets. Não tem a devida valorização por parte do tutor, não tem a devida valorização por parte do médico veterinário, não tem estudos que levem por esse caminho, ou o que acontece para que isso ainda não seja uma realidade no mercado veterinário? É questão de custo, é questão de falta de conhecimento, ou do veterinário ou do tutor. No caso, se for do tutor, não seria só o veterinário esclarecer isso. Por que a gente não vê de maneira corriqueira pets fazendo exames preventivos, pets fazendo check-up? E a gente sabe que existem as doenças hereditárias, né? Displasia coxofemoral, problemas de diabetes, de coluna, diabetes, câncer. Tem tudo igual. E por que a gente não tem isso ainda na verdade, implantado, vamos dizer assim? Na verdade, a gente não estou falando a VetPet, estou falando o mercado geral, de maneira geral mesmo. Eu sei, mas na verdade não é que a gente não tem, a gente tem. Raças, por exemplo, tem as suas características, né? Tem as doenças que são mais acometidas e a gente realmente direciona muito. Por quê? O que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo só para ilustrar o que a gente está falando. Schnauzers, eles têm predisposição a desenvolver
problemas metabólicos aí, hormonais. Então, assim, é muito comum ter problemas com tireoide, é muito comum ter diabetes, é muito comum ter hiperadrenocorticismo, que é um problema na adrenal. Então, assim, você atendendo um Schnauzer, você já direciona certo o atendimento, mas para esses pontos. Não significa que ele vai ter. Então, mas aí é um tratamento. Não. Aí já sim. é um diagnóstico do problema. Sim. Mas por que não tem, por exemplo, qual é a idade que o Schnauzer tende a apresentar tal problema? Sim. É com 2 anos. Então, por que não se estabelece que o Schnauzer com 1 ano e 8 meses é recomendado fazer dosagem hormonal de tal, tal e tal? Sim. Se for feito e se descobre uma alteração ainda pequena, não seria mais eficiente o tratamento? Sim, com certeza. E a gente tem feito cada vez mais, a gente tem buscado isso. Por exemplo, eu tenho pacientes que é pai e filha, por exemplo. E o pai tinha um problema genético e a gente vem acompanhando a filha para ela não desenvolver esse problema. Não é tão comum ainda, sabe? Mas muitos problemas que são genéticos aí, hereditários, a gente já indica a castração da fêmea ou do macho, para ele não procriar e não ter riscos dele passar isso para a prole. Por exemplo, doenças ósseas, né? Ósseas articulares aí. Displasias e tudo. Hoje, os canis, principalmente, vou dar o exemplo do pastor alemão. Os canis aí que fazem venda desses filhotes e tudo, eles passam por uma triagem. Eles têm que passar por exames de radiografia e tudo para diagnosticar precocemente o problema. Porque esse cão que tem problema, ele pode até ser comercializado, mas ele não pode procriar. Então, assim, eu entendo o que você está falando, eu acho que deveria ter essas diretrizes deveriam ser mais... Mas tem isso na literatura, ou isso é algo que teria que ser mais estudado, mais pesquisado, que as universidades poderiam avançar nessas pesquisas, na determinação de períodos? Eu acho que deveria avançar, sim. Já tem características raciais, né? Como você mesmo está dizendo, algumas raças, elas têm problemas predisposições. Provavelmente, para isso que já está estudado, já tem ali uma data. Sim, a partir de tal idade ele pode começar a manifestar. Então, isso a gente já tem, não são para todas as doenças, né, claro, mas deveria sim ter mais estudo, mais envolvimento do veterinário com o paciente e com os tutores, para que esse acompanhamento fosse mais cedo seria né? Uma espécie de check-up direcionado. Às probabilidades. Sim. Ou a predisposição. Sim. Do que aquela raça específica Sim. tem de doença. Por exemplo, em felinos, a gente tem muito problema renal. E hoje já existe o teste de SDMA, que é um teste que a gente faz, que ele indica uma injúria renal, né? Uma lesão renal precocemente. E aí, por exemplo, então você tem lá seus pacientes que são felinos. Qual seria a recomendação? Fazer isso o quê? Uma vez por ano? A cada 6 meses? Isso você leva para o tutor? Você explica para ele essa possibilidade? Ou não explica? Porque quase sempre o tutor só vai quando está para um tratamento, para um problema mais grave, com sinal clínico. 90% dos casos já vão porque tem um sinal clínico. Difícil, eu tenho uma paciente felina que faz acompanhamento, porque a tutora já tinha perdido um macho da casa, né, com insuficiência renal, e aí desde novinha a Linda faz acompanhamento.
ela faz a SDMA, faz ultrassom e faz urina rotina com uma frequência aí de 1 vez ao ano. E aí, provavelmente, deve ter alguma alimentação, aí Sim. vocês vão trabalhar, além do check-up, além da questão dos exames para monitoramento, vocês provavelmente estão trabalhando também questão de nutrição, questão de ingestão de água, né, qualidade de água. Sim. Ou seja, são muitas medidas ali que você utiliza. No caso do rim, existe até um protocolo, a gente chama de renoproteção, que engloba, é claro que assim, na maioria dos casos, a gente já entra com a renoproteção quando o gato, né, ou o cão, já desenvolveu o problema. Então, a renoproteção, ela deveria servir para prevenir, mas ela serve para diminuir a velocidade com que a injúria vai comprometer. Eu concordo com você, acho que isso deveria ser mais feito na medicina veterinária. Depende muito do veterinário. Eu acho que depende mais do veterinário do que de qualquer instituição de ensino, por exemplo, começar a montar isso. Por quê? O veterinário é que lida com o paciente dele no dia a dia. Ele é que está por dentro da família daquele paciente ali. Então, por mais que existam as características raciais, ainda existem as especificidades individuais, que o meio influencia muito. Então, por exemplo, um gato que a vida inteira, sei lá, comeu uma ração com uma qualidade não muito boa, ou que foi castrado muito cedo, o macho, por exemplo, que foi castrado muito cedo, que a uretra fica muito estreitadinha, porque né, não desenvolveu para o tamanho adulto. Esse gato, que é seu paciente, a chance dele desenvolver um problema é muito grande. Ou ela tem um gato e aí, de repente, coloca 3 dentro de casa. Existe uma síndrome, chama síndrome de Pandora, que é um estresse do gato causando um problema urinário. Então, isso o veterinário é que tem que saber, sabe? Como o paciente dele vive. Porque muitas vezes o tutor vai ligar e falar, nossa, olha, tô com mais 3 gatinhos aqui. Então assim, ele vai ter E aí passa 15 dias, o primeiro chega obstruído. E aí, tipo assim, na minha visão, o veterinário já teria que chegar e falar assim, olha, tem essa síndrome, você precisa de tomar cuidado com isso, você precisa de observar o comportamento. Porque a introdução do novo pet tem que ser devagar. Traz aqui, vamos fazer a avaliação desses pets, vamos ver e tal. Vamos fazer uma avaliação inclusive por doenças, né? Para você não colocar a doença dentro de casa. As vacinas. Então, FIV-FeLV, que é um problema. Eu não consigo enxergar a medicina veterinária diferente da medicina humana. Porque quando você quer trabalhar em alto nível, você quer ser reconhecido em alto nível, você tem que prestar um alto nível de assistência, de atendimento, né? Então, você passa a ser o médico da família. De confiança da família pet ali, né? Então, nesses pontos, eu acho que a gente já evoluiu bastante. Eu te provoquei em relação a essas questões, porque eu vejo que você realmente acompanha ali os seus clientes, você dá o seu número de celular, eles têm acesso a você o tempo todo. Claro que é difícil responder todas as mensagens que chegam num tempo hábil, né? Se for algo mais urgente, é importante ligar, levar até a clínica, o hospital, mas enfim, você está ali disponível. E eu te provoquei nesse sentido porque estudos já existem, né? Vários. Claro. Tanto existem estudos que existe a ração específica para Lhasa, existe a ração específica para Golden, existe a ração específica para Dachshund. Para todas as raças, praticamente. Por que existem as rações específicas? Porque sabe-se, via literatura, que já existem especificidades dessas raças que predispõem a determinados problemas e que, com certeza, fatores nutricionais podem prevenir ou adiar o aparecimento, né,
dessas... Inclusive, até o tamanho do grão, o formato do grão da ração tem a ver também. Às vezes, o tipo da arcada dentária. Então, vários estudos, sabe? A parte nutricional, hoje, ela é muito eficiente. E a parte de medicamentos também. A gente se perde na quantidade de produtos novos, com facilidades de aplicação, com eficiência muito grande, que surge aí. Então, as empresas, as empresas que vendem os medicamentos, elas fazem visitas nas clínicas, nos hospitais, mostrando, né, os novos medicamentos, as novas formas de se fazer um tratamento, o que não é passado na faculdade, sabe? Na faculdade a gente não tem muito esse contato. Muito comercial isso, né? Eu enxergo isso. Eu já trabalhei também, né, na área comercial, distribuindo medicamentos para pet, mesmo medicamentos para grandes animais também. Você pega, por exemplo, o desenvolvimento de uma medicação na área do Ministério da Agricultura, que aí engloba tanto grandes animais, pequenos animais, né? A parte pet também tá ali. Então, uma indústria farmacêutica para animais, ela responde ao Ministério da Agricultura. Eles precisam 5 anos para comprovar a eficiência de uma medicação, para colocar essa medicação no mercado. É claro que o veterinário ele tem a liberdade da receita de acordo com o conhecimento técnico dele. E também é claro que quando você pega uma base farmacológica, que já tem um estudo para aquela base farmacológica, tem publicação científica para aquela base farmacológica, e em cima de um efeito que ela vai trazer no pet. Isso também é uma outra coisa que eu enxergo que a comunicação disso com o tutor, ela é deficitária. Por que ela é deficitária? Eu vejo muitos veterinários fazendo receita de medicações humanas. E a gente sabe que não existiu para aquela medicação humana e não existe em bula a indicação para pet. Então, ali, às vezes, o veículo não é um veículo adequado para pet. A disponibilidade, a forma como está disponível aquela base farmacológica, às vezes também não é adequado para pet. E às vezes nem vai absorver o tanto que precisa. A palatabilidade também às vezes não é adequada para pet. Né? A gente tem que entender que existem especificidades até na questão gástrica. Sim. Né? O estômago, a aceitação da medicação, né? O efeito colateral, a própria absorção ou não, né, do medicamento. Pode ser que nem absorva conforme deveria no intestino. E muitas vezes eu vejo também o seguinte, pega lá um comprimido que não é sulcado, bisulcado, tetrasulcado. Ou seja, esse comprimido, ele não tem garantia de que qualquer parte desse comprimido tem uma representatividade do todo da medicação. Ele pode não ser homogêneo, né? Aí você não tá... Aí o que acontece? E o tutor, ele fica iludido. Porque o veterinário, não, a receita é essa daqui, você pode comprar ali na farmácia mesmo, que é mais barato. Ou, não, você pode comprar, aí você vai partir o comprimido no meio. Mas muitas vezes não chegaram para o tutor e falaram assim, olha, se o comprimido não for bisulcado, corre risco de você partir no meio e dar a metade, e nessa metade não ter 1 grama do que precisa 1 miligrama do medicamento. Do que precisa do medicamento. E já os medicamentos veterinários, eles tiveram estudo. Muitas vezes eles são sulcados para a questão do tipo de peso do paciente. E cada parte é igual, né? Quando você divide. Isso. Existe ainda o estudo da palatabilidade, o estudo da eficiência, o estudo de qual foi o melhor veículo, o veículo que deu a melhor absorção. Então, qual que vai dar menos reação? Questão de úlcera gástrica, questão de outros problemas que podem estar envolvidos nisso daí, né? As reações adversas. Tudo isso foi estudado durante um período. Então, às vezes o tutor está assistindo a gente aqui, ou o colega veterinário está assistindo a gente aqui, e ele
imagina que isso está tudo correto, está certo você fazer isso. Mas no final, eu acho que muitas das vezes, você está comprometendo o resultado do seu tratamento. Do seu trabalho, né? Porque você trabalha, você tem o conhecimento, você diagnosticou, foi capaz de diagnosticar, mas o seu tratamento foi insuficiente. E aí o tutor não vai ficar satisfeito, vai em outro veterinário, e aí pode acontecer do veterinário realmente passar uma medicação diferente, né? Veterinária mesmo. E não é nem essa questão, Paulo. Existe a questão também legal, né? Porque, por exemplo, eu já vi várias vezes as pessoas falarem assim, não compra essa medicação em casa agropecuária porque é para bovino, não é para cão. Só que aí a pessoa vai na farmácia e compra o de gente, né? O de humano e dá para o cão. Ou seja, caímos no mesmo problema. Legalmente falando. O homem e o cão são da mesma espécie, o homem e o gato são da mesma espécie. E o cão são de diferentes espécies. É espécie diferente. Ah, não, mas é porque todos são mamíferos. São mamíferos. Ótimo, mas a base medicamentosa pode ser dada, porém, né? O veículo, a dosagem, o próprio... Por exemplo, hoje a gente tem uma base, vou falar de uma base que é muito utilizada, Meloxicam. O Meloxicam, hoje a gente tem base que é de spray, que a absorção é na mucosa oral. Olha que sucesso na veterinária, entendeu? Fácil de dar para cão, né? Então... Eu lembro também que quando eu trabalhava com a parte de representação, né? E trabalhava e atuava ali com bovinos, por exemplo, a gente pega a ivermectina. A ivermectina tem diferentes ivermectinas. Tem um A, acho que um B. E porcentagem, né? 1%, 2%, não, mas elas 3%. São diferentes. São diferentes na pureza composição. da base, na composição, e inclusive no resultado. Então, não é tão simples. Se fosse tão simples assim, teria apenas indústria farmacêutica, sem segmentar ela. E aí, já tem aquela base prevista na literatura, qualquer laboratório poderia vender aquilo, não precisaria de ter estudo, não precisaria de ter tempo de estudo. Então... o próprio tutor poderia medicar, né? Tipo assim, ele pega a base, essa base é a mesma que o meu cachorro está tomando, então eu vou tomar também. Né? Ou eu já tenho lá em casa, vou dar para o meu cachorro. Eu vou dar para o meu cachorro, porque eu já tenho aqui. Já sei que funciona. Poderia ter essa então, quando eu falo... interpretação. Quando a gente fala de comunicação, né? A gente tem que lembrar que isso tudo é obrigação do veterinário. O veterinário ele tem que ter essa noção de que se está previsto em bula ou se não está previsto em bula. Sim. Então, às vezes, tem uma medicação para bovino que não está prevista em bula que ela seja usada para cães e gatos. E tem a medicação para humano que não está prevista em bula que ela seja usada para cães e gatos. Então, se você tem uma medicação que ela está prevista em bula para cães e gatos, e você tem outras que não estão previstas em bula, que podem ser usadas para cães e gatos, significa que aquilo ali não tem um estudo comprovatório da eficiência ou dos efeitos colaterais que aquilo vai gerar. Então, você, obrigatoriamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista de responsabilidade, você tem que receitar o que você tem certeza que tem um estudo em cima previsto em bula. É claro que vão existir as exceções. Quais são as exceções? As medicações que não existem fabricação veterinária, que não tem recomendação em nenhum lugar de bula para ser utilizada no cão, no gato, mas existe na literatura relatos de que aquela base traz tais benefícios. São as exceções, né? Sempre vão ter exceções, mas aí a responsabilidade do veterinário que está... Aí você, naquele momento, você vai pesar o custo-benefício. Sim. Então, a situação do pet é essa, ele precisa dessa medicação. Podem ter os efeitos colaterais? Podem ter os efeitos colaterais. Você vai sentar com o tutor, você vai explicar para ele quais são os efeitos colaterais que podem aparecer, mas que você recomenda que seja utilizado porque o custo-benefício
vai ser positivo. Você vai ter a mais gente tem benefícios até- do que problema. E é aquela chance que você está se apegando naquele momento para resolver aquele problema. Mas tudo a gente vai esbarrar ali na questão da comunicação. Hoje, eu tenho um exemplo, né, que antigamente a gente diagnosticava o hiperadrenocorticismo e só existia medicação humana para o tratamento. Então, tinha paciente que dava resultados positivos, tinha paciente que não respondia ao tratamento. Não tem como falar que é por culpa do medicamento humano. Mas depois de um tempo surgiu um medicamento, o Trelostano veterinário, e a gente vê que a eficiência no tratamento é maior. A base é a mesma, mas o veículo, né, a forma de apresentação do medicamento... 5 anos de estudo ali para a espécie fez com que Sim. chegasse a um veículo ou a uma condição ali Sim. de base, né, que fosse mais eficiente para o tratamento. Por isso que a gente falou lá atrás que quando você tem a medicação que ela é específica para o pet, a tendência dela dar o resultado mais eficiente é muito maior. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, assim, nesse ponto, é que quando você vai no médico, ele te passa o nome comercial na receita. Ele não coloca a base do medicamento. E na veterinária, a gente tem muito mania, né? De colocar a base da medicação. E isso pode ser que seja... A gente está dando abertura para a pessoa optar, né? E aí, na verdade, a gente... Na verdade, você está dando uma abertura que aquela pessoa pode ir numa farmácia comprar medicação, ela pode ir num pet shop comprar medicação, ela pode ir numa farmácia veterinária comprar medicação. O que eu enxergo nesse ponto é que, primeiro, o veterinário, ele precisa saber o que ele está fazendo. E aí, saber o que ele está fazendo é ele ter responsabilidade com o resultado do tratamento. Quando você passa uma base, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade de encontrar, né? Até para ela corre isso dela pesquisar na internet, dela comprar um medicamento falsificado. São muitas hipóteses envolvidas. E hoje já tem os genéricos, os similares, né? Então, o que eu enxergo é o seguinte, você tem que pôr na sua receita a base que você... O nome comercial que você confia. O nome comercial que você confia. Por quê? Porque você acumulou ao longo da sua vida experiências positivas ou negativas. Sim. Igual você relatou agora há pouco, que às vezes você utilizava determinado medicamento e ele não tinha, né, 100% de resultado efetivo. Ele não atendia as suas expectativas da forma como você gostaria que fosse atendida. E aí depois você tem uma outra experiência com um medicamento já específico para a espécie, onde você tem resultados melhores. Então, se você tem resultados melhores, você não pode chegar lá e fazer uma receita genérica. Você não pode chegar lá e fazer uma receita com a base. Você faz a receita com a medicação que você confia. E outra coisa que ainda existe, né, que a gente tem que pensar, que a gente acabou de falar ali atrás, a questão do bisulcado, tetrasulcado. E às vezes mesmo dando a medicação que você quer, tipo a base comercial, a base não, o nome comercial que você quer que a pessoa utilize, o jeito que ela vai dar pode influenciar. Por exemplo, amassar o comprimido e dar, atrapalha a absorção dele. A gente sabe que isso não é eficiente. Eu já tratei pacientes que não estavam respondendo ao tratamento e aí você vai conversar com o tutor, ele está amassando, pondo no leite. A gente sabe que o leite atrapalha a absorção de antibióticos. Tanto no ser humano, os médicos falam, não dê com leite, né? Para criança, por exemplo. Então, assim, além de você estar dando um medicamento que se você coloca lá uma base que dá a opção do tutor comprar qualquer um, você não vai saber se ele está dando certo,
se é a base que não está funcionando, se é uma medicação às vezes você que não está... colocou lá o nome, a base, e colocou meio comprimido. Aí vai lá... Compra um que não é sulcado, ele divide, um lado tem remédio, outro lado não. Então até nessa questão de composição de dose, até aí tem que ser o veterinário que tem que pensar pelo tutor. O tutor ele não tem consciência para fazer isso, né? Ele não tem conhecimento técnico específico para fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje para felinos tem muita coisa em pasta que facilita muito, porque realmente fornecer o comprimido ou o líquido para gatos é bem... Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Tem gato também que não facilita nada. Então, às vezes, o tratamento é mais longo, precisa de mais tempo. Então, na veterinária, o produto veterinário ele já vem pensando nisso, sabe? A empresa já pensou na facilidade da administração do remédio, né, para o paciente. Então, isso tudo acho que tem que levar em consideração, sim. Quando a gente faz uma análise aí mais profunda, né, de como está essa comunicação hoje em dia entre veterinários e tutores e de como o veterinário enxerga o papel dele nessa relação, muitas vezes eu vejo um papel invertido. Eu vejo o veterinário querendo que o tutor tenha empatia com ele. Eu acho que a empatia cabe em todo lugar. Mas só existe empatia quando você começa a olhar o que você faz pelo outro. Se você está esperando a empatia do outro, você já não foi empático. Então, muitas vezes, claro, falta de educação, grosseria, isso daí é algo que realmente não seria saudável em momento nenhum de nenhuma das duas partes. Mas quem está fragilizado, no caso de um hospital veterinário, de um consultório veterinário, uma clínica veterinária, quem chega fragilizado com o filho, né, que o pet hoje é considerado um filho, com problema, correndo risco de vida, não tendo conhecimento para entender se aquilo é grave, se não é grave, quem chega com todos esses problemas... É o tutor. É o tutor. Sim. Então, quando o veterinário ele se vê diante dessa situação, ele precisa de ter um cuidado muito grande nessa comunicação. E o que eu vejo muito hoje é que há 20 anos atrás, o veterinário ele trabalhava por intuição. Era exame físico, mentalmente ele desenvolvia as linhas de raciocínio diferenciais, diagnósticos diferenciais e às vezes fazia ali um tratamento terapêutico, um diagnóstico terapêutico. Existe a possibilidade do diagnóstico terapêutico, a literatura prevê essa questão de diagnóstico terapêutico? Existe, né? Mas ele é uma exceção, ele é para quando você não tem recursos, né? Sim. Porque hoje, a obrigação, quanto mais conhecimento o veterinário tem, mais condição ele tem de chegar num diagnóstico com exame. E eu vejo muitas vezes acontecendo assim, o veterinário, ele olha para o tutor, ele imagina, ele não vai querer pagar isso, ele vai achar que isso é caro. Aí não oferece. Não vou pedir isso aqui. Aí entra interno pet. Aí o interno pet, né, ficou igual a mãe de Ná lá, tentando adivinhar o que ele tinha, fazendo tratamento sintomático, aí 1, 2, 3, 4 dias de internação, aí vira e fala, não, agora não tem jeito, a gente vai ter que fazer esses exames para tentar diagnosticar. Gastou um dinheiro na internação que poderia ter sido feito exames, diagnosticado mais cedo, tratado mais cedo. Com mais eficiência e tendo um resultado melhor. Sim. Então, eu vejo que... O que foi isso para mim? O veterinário ele agiu de má fé? Não. Ele não tinha conhecimento para solicitar os exames? Tinha. Mas então o que ele arrumou? Qual que foi o problema? O problema foi a comunicação. O problema foi a falta de transparência com o tutor. O problema foi você não oferecer o melhor trabalho e as melhores opções de diagnóstico no primeiro momento. Por quê? Porque é isso que as pessoas esperam. Você tem que ser claro e transparente. Olha, eu preciso. As suspeitas aqui diagnósticas são essas e essa.
Eu preciso desses exames aqui para eu eliminar essas suspeitas diagnósticas ou confirmar alguma dessas suspeitas diagnósticas, porque se eu consigo confirmar, eu vou estabelecer um tratamento mais correto e nós vamos acabar economizando dinheiro para você. Caso contrário, a gente vai ter que tentar fazer um diagnóstico terapêutico. Eu posso passar para você uma receita que ela não vai resolver o problema, pode não resolver o problema, aí você vai ter que voltar, eu vou ter que trocar a receita, e aí nós vamos ter que trocar essa receita, começar um outro tratamento, e aí aquela medicação que você pagou, você vai ter que jogar fora, ela não vai ter utilidade mais. Então, eu enxergo que a chave do sucesso é essa comunicação. A chave do sucesso terapêutico, a chave do sucesso profissional, a chave do sucesso de reconhecimento do trabalho do veterinário é a transparência. Sim. Porque o conhecimento técnico, a gente olha, os veterinários realmente saem com muito conhecimento técnico. Sai de uma residência com muito conhecimento técnico. Sai de uma pós-graduação, de uma especialização com muito conhecimento técnico. Mas eu enxergo que o conhecimento de vida, de atender a expectativa, de jogar claro, de colocar todas as cartas na mesa e de falar, olha, é isso aqui que precisa ser feito e essa aqui é a forma mais eficiente. Quando você vai na literatura, ela já preconiza que você faça todos esses exames. E aí a literatura ela já preconizou isso por quê? Porque tiveram estudos científicos que comprovam que quando você faz isso, você tem um resultado mais eficiente. Uhum. E aí, quando eu venho para o lado da gestão, por exemplo, que é você fazer conta, aí a gente vai analisar e também é mais eficiente para o tutor, do ponto de vista de custo, também vai ficar mais barato para o tutor. Se fizer se seguir o protocolo científico, padrão. Entendeu? E muitas vezes eu sinto uma insegurança muito grande nos veterinários em apresentar isso, porque eles acham que isso vai gerar um custo alto. Aí eles não apresentam e aí o custo fica o dobro. Então, são coisas que às vezes a gente pensa, a profissão do veterinário não é valorizada. Mas o veterinário, ele realmente valoriza o conhecimento técnico que ele tem? Ele emprega o conhecimento técnico que ele tem? Ele utiliza as ferramentas do conhecimento técnico que ele tem para mostrar para o tutor o que o tutor deve fazer? Porque não é o tutor que escolhe o que ele quer fazer. Ele não tem conhecimento, senão não precisaria de veterinário. É o que você falou lá atrás da questão da medicação. Não precisaria do veterinário. O tutor mesmo já faria o que ele quer. Não é o tutor que tem que escolher. O veterinário é que tem que dizer o que precisa fazer. Caso o tutor seja realmente um tutor carente, ou caso o tutor não valorize aquele pet e não queira entregar para aquele pet o que é mais eficiente, ele vai ter que dizer isso com todas as letras. Olha, não posso aceitar isso tal por questões financeiras. O veterinário vai colocar lá, o tutor alegou por questões financeiras não poderia fazer o exame, tal, então optamos por fazer um diagnóstico terapêutico. Foi explicado os riscos inerentes a esse tipo de escolha e tal, o tutor está ciente que ele tal, mas foi a opção dele. Aí, quer dizer, aí não é uma questão de opção do tutor, é uma recusa do tutor. Sim. Ele se recusou. Aí, independente do motivo, não gosto do pet, eu não tenho recurso financeiro para fazer isso, eu não tenho recurso financeiro para fazer aquilo, mas o veterinário, ele prestou um serviço de qualidade. Ele se resguarda mostrou. de que ele tentou fazer o que era padrão ouro, né? Agora, momento. Essa comunicação, ela tem que ser feita de forma adequada. Sim. Não é? Tem que chegar, tem que sentar. Que é o que a gente estava falando no início, é uma venda, né? É uma venda, mas é uma venda de conhecimento. É uma venda... Porque não é simplesmente eu preciso. Você tem que mostrar para o tutor por que ele tem que fazer aquilo e por que aquilo ficaria mais barato. E é mostrar em reais mesmo, entendeu? Se ele ficar internado aqui 5 dias eu tentando medicar, mudando formas de medicar, vai ficar em tanto. Se eu fizer isso e realmente confirmar um diagnóstico, vai diminuir o tempo em internação, vai melhorar a eficiência do tratamento, ele pode ir embora mais cedo. É claro, Paulo, que assim, são casos e casos, né? Pode acontecer daquilo ali modificar, daquele quadro modificar.
Mas se você tem os exames... Mas se você tem o exame, você tem o respaldo Se você tem os exames, ele não vai modificar. Ele vai seguir o caminho que você já tinha no diagnóstico, que é a evolução da doença. Ele não vai modificar. Pode ser que você precise de mais exames porque a evolução foi negativa, porque aí houve uma piora do quadro. De mais exames para tratar outras alterações. Para tratar as alterações, para tratar o caminho daquele diagnóstico. Mas você não tem um erro de diagnóstico. Não, isso não. Você não tem uma dúvida de diagnóstico. Não, isso não. Por quê? Porque você está resguardado. Seu exame base está te protegendo. Mesmo que seja negativo por exclusão. Né? Está te protegendo. Então, assim, a gente não pode lidar com a exceção, fazer a exceção virar regra, porque existe uma exceção. Né? Claro, biologia não é matemática. 2 mais 2, na biologia, 2 mais 2 pode ser 11. Pode ser e 100. O tutor também tem que estar ciente de que o negativo é importante. Sim, excluiu excluiu uma possibilidade. Então, você já diminui o leque, né? Você já começa a focar mais num ponto. Então quando a gente entra nessa questão da comunicação, e aí isso também é importante, por quê? Porque a gente tem que saber comunicar, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. E aí você tem um conhecimento técnico, mas às vezes você não consegue fazer a comunicação. Sim. E aí acontece exatamente isso. Você vai ter um problema lá na frente, porque você não conseguiu fazer essa comunicação assertiva no início. E a gente estava falando, é uma venda, mas é o seguinte, se você está indo lá para o Chile, lá na neve, aí eu tenho uma loja de roupa, você resolveu passar aqui porque você está indo para a neve, vou te vender biquíni? Não. Você precisa de biquíni para ir para o Chile, para a neve? Não. Mas eu sei que você não precisa de biquíni. Então, eu vou te oferecer roupas. Aí eu vou te oferecer vários tipos diferentes de casaco, né? E eu vou dizer que você precisa do casaco. Aí você pode comprar o casaco mais caro, mas você pode chegar para mim e falar, não tem dinheiro para esse casaco, mas esse daqui eu gostei desse, esse me serve. Aí eu vou falar, olha, deixa eu te falar, você gostou desse, esse te serve. Mas você vai passar frio com ele. Ah, não, mas eu quero levar esse, eu não quero levar o outro, que é o dobro do preço. Tudo bem. Tudo bem, você vai passar frio com ele. Se você quiser levar o biquíni, eu vou te vender? Não pode. Não vou te vender o biquíni, você está indo para neve. Aí se você virar para mim e falar assim, então eu não vou comprar nada aqui com você, porque você não quer me vender o biquíni para ir para neve. Olha, beleza. Tudo bem, eu é um direito, não vou fazer isso com você, eu não vou fazer isso porque tá errado. Aí você vai embora. Aí você vai de biquíni para neve, vai congelar lá, vai chegar lá, vai ter que comprar as coisas, às vezes vai pagar 2, 3, 4 vezes o valor que você pagaria aqui, num casaco legal e tal. Por que que isso aconteceu? Porque você, como cliente, tomou a decisão errada. Agora, eu, como o vendedor, que eu tenho que vender o que você precisa. Sim. Você tem o conhecimento para indicar o que eu vou precisar. Eu tenho que vender o que você precisa. Se eu vender para você o que você não precisa, você pode até sair na hora com a sensação de que você fez um bom negócio comigo. Mas depois, você vai descobrir que você não precisava daquelas coisas. Sim. Aí você já vai olhar para mim e vai pensar, nossa, ele está me vendendo o que eu não preciso. Eu não vou voltar lá porque ele me vende o que eu não preciso. Não é isso que faz a manutenção de um profissional no mercado, entendeu? Porque não adianta você só formar e atender um ano. Você tem que formar e atender para o resto da sua vida. Você vai trabalhar com aquilo o resto da sua vida. Então, a venda que eu falo é uma venda consciente. É uma venda porque você tem que... Você não está vendendo produto. Você não está vendendo produto. Você está vendendo conhecimento. Então, quando você está ali de frente para o cliente, às vezes o cliente acha que ele não precisa de alguma coisa. Mas você, como técnico, com conhecimento, você sabe que ele precisa daquilo. Sim. Não é? Sim. Então, muitas das vezes, a falha na comunicação, ela leva a uma inversão de papéis. Sim. Quando o veterinário é que tem o papel de saber o que o paciente precisa, e aí o veterinário terceiriza esse papel para que o tutor decida o que o paciente precisa. E o tutor não tem conhecimento técnico para fazer isso. Então,
Quando a gente fala na comunicação, tudo isso que a gente veio conversando ao longo desse podcast, a gente chega num resultado final que é o quê? É a responsabilidade do médico veterinário em ser médico. Em ser médico no sentido amplo da palavra. Ele executar a medicina com maestria. Desde a abordagem do cliente, que é tutor do paciente, até o exame, e isso tem que ser muito rigoroso. Tem que fazer todos os exames físicos, sim. Tem que fazer uma anamnese bem feita, sim. Tem que conversar. Você tem que perguntar, às vezes, 2, 3 coisas que exigiriam mais ou menos a mesma resposta, mas você pergunta de forma diferente para ver se aquele tutor realmente está com aquela questão ou se aquilo ali é uma suposição, sim. Porque às vezes o cliente, sem querer, ele te induz ao erro. Sim. Aí depois que você fez tudo isso muito bem feito, né? Aí você já tem ali uma linha de raciocínio, aí você vai demonstrar para esse cliente todo o seu conhecimento técnico. Você vai falar assim, olha, por causa disso que você me falou, por causa daquilo que você me falou, mas você vai juntando, mais né? Esse exame físico que eu fiz, mas é que você tem que explicar para ele quer saber. Sim. Então, aí nós temos aqui essas opções. Agora, a gente tem que fazer aqui esse exame, porque aí com esse exame a gente pode eliminar essas daqui ou pode confirmar essas daqui, tal. Então, assim, quando você faz uma linha, né? Tem uma linha Exatamente, rigorosa. E a gente não pode negligenciar nenhuma dessas etapas, porque se a gente negligenciar, se a gente não atende bem o cliente não vai voltar. Sim. E às vezes a gente não atende bem o cliente, você já cria ali uma barreira onde ele não vai confiar no que você está falando. Sim. Aí já vai criar uma restrição onde ele não vai querer fazer o exame, não é porque não tem dinheiro, não é porque não gosta do pet, ele não gostou de você. Então, ali você já criou uma animosidade. E o resultado final do trabalho vai ser um prejuízo para o pet. Sim. E para o seu nome como veterinário. Certeza. E para o tutor, porque ele gastou não vai... tempo, gastou dinheiro, não fez o que precisava e não vai chegar no... eficiente. Então, a gente, como veterinários, a gente precisa de começar a enxergar a comunicação, a veterinária moderna, o que está sendo exigido de nós no mercado, o nível de exigência dos tutores, que eles sabem que eles querem ser exigentes, mas eles não sabem o que eles precisam, e quem sabe o que eles precisam são os veterinários. Sim. Só que a gente não pode ser antipático, a gente não pode ser arrogante, antiético, porque isso vai atrapalhar a nossa comunicação. Então, nós, como mais assertivos nessa comunicação, para a gente conseguir explicar para o tutor o que ele precisa. Uhum. Sim. O que é ele ser exigente? Ele ser exigente é ele exigir um diagnóstico. Ele exigir uma comprovação de diagnóstico. Ele exigir que talvez, em não tendo um diagnóstico, que pelo menos tenha sido tudo que estava sido feito, tudo que estava ao alcance para chegar àquele diagnóstico ou para descartar outros diagnósticos que poderiam estar envolvidos nesse processo. Sim. Né? Bom, tá bom por hoje, né? Tá bom, finalizamos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho para receber nossos novos vídeos, se inscrevam no canal. Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais, pessoal. PetCast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.